Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Naime para usuários de MySQL. Agora que já aprendemos a consultar e atualizar os dados do banco do MySQL, vamos começar esse módulo, pessoal, resolvendo um case, utilizando algumas das funcionalidades que aprendemos e também outras que ainda não aprendemos. Bom pessoal, chega de conversa, vamos à problemática? Para começar nossa aula, eu vou acessar o meu MySQL. Bom pessoal, aqui no meu MySQL, eu estou construindo um banco para suportar relatórios de uma empresa que comercializa planos de saúde. Eu tenho aqui tabelas como um cadastro de clientes, uma tabela de vendas realizadas e outra com cadastro de faixas de cobrança com base na idade de cada um de nossos clientes. Apenas para refrescar a memória, pessoal, vamos lembrar quais campos temos em nosso cadastro de clientes. Bom, aqui eu tenho o campo ID do cliente, o nome do cliente, os dados relativos ao endereço deste cliente, data de nascimento e, por fim, uma coluna chamada faixa. Esta faixa, pessoal, seria a faixa de cobrança que o cliente se encontra de acordo com a idade de cada um. Falando em faixa, pessoal, lembram-se dessa tabela aqui, ó, que tem a separação das faixas de cobrança de acordo com o range de mínimo e máximo de idade? É nessa tabela que vamos buscar a faixa de cobrança de cada cliente. Então, voltando à tabela de clientes, qual é a nossa tarefa aqui, pessoal? Novamente, nossa tarefa é construir um fluxo que traga essa faixa de cobrança aqui no campo faixa da tabela de clientes. Duas observações importantes aqui, pessoal. Primeira observação, não temos o campo idade na tabela de clientes, apenas a data de nascimento. Ou seja, vou precisar calcular a idade de cada cliente. Segunda observação importante, guardem essas duas. Os clientes vão mudando de faixa conforme o passar do tempo. Ou seja, conforme os clientes vão fazendo aniversário, essa faixa precisa ser atualizada aqui na tabela de cliente. Por isso, pessoal, vamos construir um fluxo no Naime que faça essa atualização. Então, para manter o dado de faixa sempre atualizado, é só eu estabelecer uma rotina recorrente de execução desse fluxo para atualização da faixa. Bom, chega de conversa, vamos construir nosso fluxo no Naime, pessoal? Aqui no Naime, pessoal, já tem um fluxo com a conexão estabelecida. Para começar a nossa tarefa, pessoal, qual é a primeira informação que preciso para conseguir atualizar a faixa de cobrança na tabela de clientes? A primeira coisa que precisamos é saber a idade de cada cliente. Lembram que não possuímos ela em nossa tabela de clientes? Não tem problema, pois possuímos a data de nascimento e com ela já conseguimos calcular a idade de cada cliente. Então, primeiro de tudo, pessoal, precisamos trazer essas informações aqui para o nosso fluxo no Naime. Então, primeiramente, eu vou pegar o nosso node Table Selector e o nosso node DB Reader. Vou conectar minha conexão no Table Selector e transmitir o Table Selector para o DB Reader. Bom, agora vamos configurar o nosso node Table Selector. Duplo clique. No caso, pessoal, como vou calcular a idade de cada cliente e a data de nascimento está na tabela de clientes, eu vou buscar logicamente a tabela de clientes no meu Table Selector. Então, vou selecionar aqui a tabela de clientes. Aqui, pessoal, apenas para aprendizado, vamos fazer uma configuração diferente nesse node Table Selector. Como eu quero calcular apenas a data de nascimento dos meus clientes, eu não preciso trazer todas as colunas da tabela de clientes aqui para o Naime. Por isso, eu vou realizar uma query customizada. Então, aqui eu vou selecionar essa opção de Custom Query e vou fazer
um select e selecionar ou escrever os campos que quero retornar aqui no NIME. Então vou atualizar minha lista de campo aqui à esquerda, vou deletar o asterisco e o primeiro campo que eu vou buscar é o campo ID de cliente. Então vou selecionar minha tabela de clientes e dar um duplo clique no campo ID. Reparem que ele já foi para a nossa área de construção de SQL, apenas para explicar, pessoal, o porquê do ID, para termos um campo-chave para podermos fazer o update no final, tá bom, pessoal? Vou pegar também o campo nome do cliente para ter uma referência, para ficar um pouquinho mais visual o nosso fluxo. E por fim, para podermos calcular a idade, a data de nascimento, duplo clique. Aqui eu vou separar por vírgula os campos, né? E vou selecionar a tabela da onde virão todos esses dados, que é a tabela de cliente. Vou aqui na tabela e dou um duplo clique em cadastro de clientes. Pronto. Aqui embaixo, pessoal, caso queiram testar a sua query, é possível fazer uma preview dela clicando nesse botão aqui, ó. Então aqui ele já mostra uma pré-visualização dos seus dados. Vou confirmar aqui a minha configuração, executar o Node e executar também o DB Reader, que é onde eu consigo trazer todos os meus dados aqui para dentro do NIME. Clicando com direito, podemos ver que nós temos os dados da tabela de clientes aqui dentro do NIME. Apenas, lógico, para as colunas que selecionamos no Select. Eu vou fechar aqui. Apenas para organizar, pessoal, eu vou colocar uma legenda em cada node. Então aqui, duplo clique, eu vou colocar aqui tabela de clientes e nesse outro vou colocar dados tabela de clientes. Agora, pessoal, que eu tenho todos os dados aqui dentro do NIME, eu já posso calcular a idade de cada cliente. Para calcular essas datas aqui dentro do NIME, eu tenho um node chamado Date and Time Difference. Vamos buscá-lo? Então vou escrever aqui Date e comercial Time de Difference. Ele já veio aqui, ó. Vou arrastá-lo. Então eu vou conectar o meu DB Reader na entrada desse node de cálculo de diferença de data. Duplo clique. Aqui temos a nossa janela de configuração. Pessoal, neste primeiro campo, preciso selecionar o nosso campo de partida para cálculo da data. Em nosso caso, como temos só um campo com formato de data, é o campo de data de nascimento que vem como default aqui nesse campo, tá? No próximo bloco, pessoal, tenho diversas opções de cálculo por diferenças de datas. Vamos conhecer algumas delas? Nessa primeira opção, eu poderia ter dois campos em nossa tabela, uma com data início e outro com data fim, e calcular a diferença entre ambos os campos. Então aqui ao lado eu teria a opção de selecionar o segundo campo. Como temos um campo só, está aqui data de nascimento. Na segunda opção, pessoal, eu posso calcular a diferença entre a data de nascimento escolhida acima e a data de execução do fluxo, ou seja, a data de hoje. Na próxima opção, eu posso definir uma data fixa para calcular a diferença da data de nascimento. Às vezes, pessoal, eu quero saber a diferença de data referente a uma data retroativa ou referente a uma data futura. Tudo você pode definir nesse campo aqui fixo, tá, pessoal? Posso também, na próxima opção, calcular a diferença entre linhas. Então, ele calcularia sempre a data da linha atual menos a data da linha de cima,
fazendo essa tarefa para todas as linhas dos nossos dados. Olhando essas opções, pessoal, qual das opções se encaixa mais para o nosso problema? Bom, para saber a idade de uma pessoa, hoje, preciso pegar a data de nascimento e ver quanto tempo temos até a data da execução de hoje. Então, no caso, eu vou escolher a opção Current Execution Date and Time, de modo que ele vai calcular exatamente a idade da pessoa na data de hoje. No bloco abaixo, pessoal, eu tenho a opção de escolher qual a granularidade que quero o meu resultado. No caso, queremos a diferença em anos. Então, eu vou alterar aqui para years. Eu poderia também, ao invés de escolher a granularidade, selecionar essa opção de duração, que retornaria os valores em anos, meses e dias numa mesma coluna, ou seja, no mesmo campo. No caso, vamos ficar apenas com a opção de anos mesmo. Por fim, pessoal, qual o nome da coluna que será criado com o resultado? Eu vou chamar essa coluna de idade. Vou confirmar e executar o Node. Pronto. Vamos ver o resultado? Clico com o botão direito, Output Table, vou maximizar. Como resultado, pessoal, podemos ver o campo de idade já calculada, né? Pessoas que nasceram em 1990 com 30 anos, 1980 com 40, tem algumas pessoas de 29 e etc. Bom, pessoal, na próxima aula vamos continuar o nosso fluxo para resolver essa problemática. Até a próxima!